Olá! Hoje iremos apresentar o trabalho sobre qualidade de água e boas práticas de manejo na aquicultura. E esse trabalho é composto por mim, Marina, e pela Daniele. O roteiro do nosso trabalho. Começando pela introdução, depois a qualidade de água no cultivo, a qualidade de solo no cultivo, o manejo correto dos animais, os problemas advindos do manejo incorreto no viveiro, tratamento de efluentes da aquicultura, os impactos ao meio ambiente pela prática e manejo na aquicultura, algumas considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. Bom, sabe-se, através de pesquisas e da prática, que o correto manejo dos animais de cultivo e a preocupação com a qualidade de água são primordiais para se obter o sucesso na produção. Assim, esse trabalho ele tem como principal objetivo discutir como se obter uma boa qualidade de água, como se realizar boas práticas de manejo na aquicultura. Assim, são considerados alguns pontos relevantes, como, por exemplo, a qualidade do solo no fundo do viveiro. E também é mencionado os problemas advindos do manejo incorreto, o tratamento de efluentes da aquicultura e os impactos causados ao meio ambiente, que foram considerados temas pertinentes em relação ao tema. Qualidade de água no cultivo. Um sistema de cultivo integra os princípios da teoria de sistemas, a qual investiga todos os parâmetros para sua descrição, classificação e integração, possibilitando um olhar investigativo e técnicas de manejo adequadas para alcançar o equilíbrio no quesito qualidade de água. Então, deve-se acompanhar e obter os dados, no entanto, com devido cuidado, analisando todo o sistema, descrevendo a espécie cultivada, o seu tamanho, hábito alimentar, a sua saúde genética e também em relação ao ambiente, como a densidade, a capacidade de carga, a temperatura, pH, para poder descrever os parâmetros de qualidade de água. A produtividade do cultivo tem relação direta com a qualidade de água, pois é o meio onde haverá a entrada de subsídios, como a entrada de oxigênio, que é o principal subsídio. Então, dependendo da quantidade, dos níveis, do pH, da quantidade de poluição, condições ecológicas favoráveis ou desfavoráveis, vai haver o aumento ou a diminuição da produtividade. Onde tem pouca matéria orgânica, um pH próximo da neutralidade, pouca poluição e condições ecológicas favoráveis, provavelmente vai se aumentar a produtividade. Em contrapartida, alguns fatores podem diminuir a produtividade do sistema, como a falta de oxigênio, o excesso da matéria orgânica, o pH longe da neutralidade, elevada poluição e condições ecológicas desfavoráveis. A qualidade de água, ela influencia diretamente na saúde do animal de cultivo, pois ela interfere com os níveis de oxigênio e com o aumento da matéria orgânica, assim causando o processo chamado de eutrofização, gerando estresse aos animais, levando à diminuição do crescimento e à alta taxa de mortalidade. Outro ponto é o alimento, no caso a ração. Ela interfere na quantidade de matéria orgânica acumulada no sistema, proporcionalmente com a digestibilidade do animal. O que acontece porque com a alta produção das fezes, mais desperdícios resultam na eutrofização da matéria orgânica acumulada. Outro fator de influência no cultivo é a presença de micro-organismos, como as bactérias, que podem atuar como antagonistas a patógenos, funcionando como probióticos no trato intestinal desses animais, melhorando a qualidade de água como um biorremediador e nutrindo os animais, como é o caso, por exemplo, do sistema de bioflocos. Destaca-se, portanto, a necessidade da análise da qualidade de água do cultivo através da coleta de dados, observando as características do sistema de cultivo que afetam a sua qualidade e, consequentemente, o animal de cultivo, a sua produtividade e interação com o meio, afetando o meio ambiente,
podendo também causar doenças, estresse e alta mortalidade, não sendo nada vantajoso ao produtor. Oi, professor. Meu nome é Daniele Santos e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a qualidade do solo no viveiro. Então, como a gente sabe, o solo, ele é uma mistura de muitos componentes, como organismos vivos, água, minerais e matéria orgânica. Então, a boa qualidade do solo do fundo do viveiro de cultivo e o seu correto manejo são fundamentais para a qualidade de água e para a saúde dos animais que estão sendo cultivados, né? Porque o solo ele pode ser também uma porta de entrada para organismos patogênicos e suas enfermidades, além de causador da redução de oxigênio, provocando prejuízos ao cultivo. Então, aqui na imagem, na primeira imagem, a gente pode ver o solo que é considerado saudável. Ele é um solo mais claro, que possui baixa quantidade de elétrons, e o ambiente oxidado, com pH mais básico e aeróbio. Então, como ele é um solo aeróbio, há o predomínio de bactérias aeróbias. Essas bactérias são muito mais eficientes no processo de degradação da matéria orgânica, o que é ótimo para o viveiro e para a qualidade de água, né? Já na figura 2, nós temos a representação do solo que já não está mais tão saudável assim, né? Porque ele está com excesso de matéria orgânica, que pode ser causado pelo manejo, pela chuva, pelo vento, proveniente de escoamentos e atividades biológicas do próprio viveiro, como o dejeto dos animais e os alimentos não consumidos. Então, esses sedimentos tendem a se depositar no fundo do viveiro, acarretando no excesso de matéria orgânica, que é prejudicial ao cultivo e pode levar à formação de colóides orgânicos. O colóide não é solo, mas sim um depósito de matéria orgânica. Então, esse excesso de matéria orgânica e de colóides orgânicos, como a gente pode ver aqui na figura 5, acaba levando à diminuição do oxigênio dissolvido, que é o principal subsídio do viveiro. Isso faz com que a produtividade decaia, né, e que haja prejuízos. Então, com a baixa do oxigênio no solo, o ambiente se torna anaeróbio e as bactérias aeróbias dão lugar às bactérias anaeróbias, que fazem a degradação da matéria orgânica via fermentação, que é um processo muito mais lento e também dispendioso. Então, a fermentação vai gerar ainda como subproduto gases tóxicos, como o gás sulfídrico e o metano, que são extremamente prejudiciais aos animais do cultivo e também ao meio ambiente e liberando ainda odores desagradáveis, semelhantes ao ovo podre, né? Que não é nada bom. Então, o solo anaeróbio é esse enegrecido, o ambiente dele é reduzido com grandes quantidades de elétrons e ele possui ainda um pH mais ácido, que é propício para o aparecimento de fungos e outros patógenos, né? Que vai implicar aí na saúde do solo e dos animais de cultivo também. Então, uma importante ferramenta para monitorar e controlar a qualidade do solo é o potencial redox, que mede a quantidade de elétrons do solo, informando quais reações químicas estão sendo mais predominantes, as reações de redução ou de oxidação. Então, o potencial redox pode ser facilmente medido através de um eletrodo de hidrogênio que é introduzido no solo e mede a quantidade de elétrons ali presentes. Quando o solo está rico em elétrons, estes entram no eletrodo, e quando há poucos elétrons, os elétrons do próprio eletrodo é que saem para o ambiente. Então, em caso de viver com solo reduzido, o que a gente tem que fazer, né? O solo reduzido, com alta concentração de matéria orgânica, formação de colóide, ele tem que ser tratado de maneira adequada após a despesca, né? Eu não posso simplesmente fazer a despesca e já voltar a repovoar. Então, o viveiro, ele deve ser esvaziado, como a gente pode ver na figura, e o colóide orgânico retirado através de drenagens. Esse colóide, ele pode ser utilizado como fertilizante na agricultura, né? Então, não é totalmente um desperdício. Então, o viveiro ele não deve ser totalmente seco, porque os micro-organismos que vivem ali no viveiro, eles precisam de água, né, para sobreviver, e a gente não quer que os micro-organismos morram, né. Então, ele deve ser seco, e esse solo, ele deve ser revolvido, né, para que todo ele fique oxigenado, para que todo ele tenha ar, para que volte a ter as bactérias aeróbias, que são as que degradam mais rapidamente, né, e é o que a gente quer. Então, depois ser revolvido, né, favorecendo o surgimento dessas bactérias aeróbias. E o pH deve ser corrigido também com o uso de cal virgem ou hidratada, né, para eliminar fungos e evitar o surgimento de doenças e bactérias anaeróbicas. E também é recomendada a biorremediação ativa com a incorporação de outros organismos ao viveiro, que é considerada uma medida interessante, né, para que o cultivo se torne saudável em menos tempo. Então, só após todos esses processos, o viveiro deve ser repovoado.
Então, com o manejo adequado, a camada oxidada vai voltar a aparecer, o solo vai voltar a ser saudável, de cor clara, com predomínio de oxigênio e bactérias aeróbias. É importante que o monitoramento do solo seja constante para que sempre haja controle sobre a degradação da matéria orgânica do viveiro. Manejo correto dos animais de cultivo. O uso correto de técnicas de manejo sob o cultivo de animais aquáticos tem como objetivo solucionar os problemas do sistema através de boas práticas de manejo, reduzindo os eventuais impactos ambientais negativos que podem ser causados pelo sistema de produção de organismo aquático, desempenhando por consequência também um papel sustentável, ampliando potencialmente a competitividade no mercado exterior. Essa regulamentação ambiental é baseada na análise de qualidade de água e dos efluentes dos viveiros da produção aquícola. O chamado Ecolabel é um programa que vem sendo utilizado para demonstrar a observância dos padrões para a certificação da aquicultura por meio da adoção dessas boas práticas de manejo. As boas práticas de manejo têm por finalidade apontar maneiras simples, mas eficazes para melhorar o manejo, assegurando produtividade e prevenindo impactos ambientais negativos resultantes de descarga de efluentes, por exemplo. As BPMs adotadas devem incluir o uso correto de fertilizantes, rações, materiais para calagem terapêuticos e medidas de emergência em resposta a baixas concentrações de oxigênio dissolvido. Todo local de produção de organismos aquáticos deve ser mantido organizado e seguro, e de forma ambientalmente sustentável, com uma boa conservação da bacia hidrográfica, um projeto de infraestrutura de produção e manutenção, uso de locais adequados para armazenamento de insumos, garagens para guardar equipamentos, tanques de armazenamento de combustível e instalações para eliminação de resíduos. O plano de gerenciamento de resíduos, como os de produtos químicos, é de fundamental importância, devendo o produtor tomar as devidas precauções para sua eliminação de forma responsável. A segurança dos trabalhadores também é importante, portanto, as medidas para uma resposta rápida a acidentes e outras emergências médicas é muito necessário. Além disso, devem ser feitos esforços para evitar conflitos com usuários das áreas adjacentes sobre a utilização dos recursos naturais. Por fim, deve-se considerar as análises físico-químicas da água e dos sedimentos do fundo e também as observações coletadas nas fazendas de produção. Assim, por objetivo, identificar os principais problemas que estão afetando o sistema, selecionando a melhor estratégia de solução e as BPMs adequadas a serem implementadas, o que resultará em um cultivo mais sustentável, ampliando a competitividade no mercado. Então, agora falando sobre os problemas advindos do manejo incorreto no viveiro. Bom, então o manejo inadequado dos animais vai trazer problemas ao produtor e aos animais de cultivo. Ao produtor porque traz prejuízos à produção, por vezes até a sua perda total, né? O que consequentemente gera uma enorme perda de capital. E aos animais porque estes vão ser diretamente afetados pelo manejo incorreto, tendo sua saúde e bem-estar comprometidos, né? Então, como a gente sabe, altas densidades de estocagem, alimentação inadequada, baixa qualidade de água, grandes variações de temperatura e salinidade, são fatores que estressam profundamente os organismos cultiváveis, né? E com o aumento do estresse, vai ter a diminuição da imunidade, fazendo com que os animais se tornem mais suscetíveis às doenças, né? Então, doenças causadas por fungos, bactérias, parasitas e vírus são dos grandes problemas advindos do manejo incorreto. Em peixes que possuem tanto sistema imune inato quanto sistema imune adaptativo, existe a possibilidade de aplicação de vacinas, né? Caso eles sejam acometidos por alguma doença, né? Já existem. No entanto, em animais que possuem apenas sistema imune inativo, que são os invertebrados, né? Como crustáceos e moluscos, não existe a possibilidade de aplicação de vacina, porque eles não possuem memória contra a recontaminação. Então, um exemplo de enfermidade é a síndrome da mancha branca, né? Que acometeu diversas fazendas de camarões
E os camarões infectados pelos vírus passam a comer menos, a se movimentar lentamente, além de surgirem manchas brancas na cutícula externa, que é a característica que dá nome à doença, como a gente pode ver na imagem. Então, a transmissão da mancha branca, além de ser transovariana, ela pode ocorrer por canibalismo, né? E também pode ocorrer pela água, porque com a entrada de zooplâncton, né? É, o zooplâncton pode ter microcrustáceos contaminados pela mancha branca e aí contaminar os camarões que estão sendo cultivados no viveiro, né? Por isso, a qualidade de água é muito importante também nessa questão da disseminação de doenças, né? Como a mancha branca. Então, outro preventivo para contra a doença é evitar o repovoamento do viveiro em estações frias e utilizar sistemas biológicos seguros, né? Em regiões de temperatura mais amena, como aqui em Santa Catarina, descobriu-se que a implantação de berçários intensivos para pós-lava, né, para que as lavas sejam aclimatadas de maneira adequada e estejam mais resistentes, é um ótimo jeito também de evitar a mancha branca, porque o berçário também vai diminuir o período de engorda dos camarões, o que minimiza os possíveis impactos da mancha branca pela possível redução na proliferação do vírus, né? Então, na imagem a gente tem o berçário. A outra forma de prevenção é a compra de pós-lava de camarão livre do vírus, que irá crescer e se desenvolver de maneira saudável, né? Então, é importante ressaltar que, mesmo que para a piscicultura exista a possibilidade de contornar contaminações com o uso de vacina, uso de antibiótico ou outros medicamentos, esses são insumos com preços muito elevados, né, que vai encarecer a produção. E o uso incorreto do antibiótico também pode levar à resistência microbiana, fazendo com que o medicamento não tenha mais eficácia contra o micro-organismo que deveria erradicar. E além disso, resquícios dessas drogas, eles podem se acumular no tecido do animal, né? O que vai fazer com que ele não possa ser comercializado também, né? Então, o principal combate à enfermidade continua sendo a sua prevenção, né? Então, evitar que a enfermidade entre no viveiro através de boas práticas de manejo e boa qualidade de água. Então, para ensinar aos produtores as diretrizes corretas, né? Foi desenvolvido uma espécie de como que eu posso dizer, uma espécie de livro de guia chamado Aquicultura com Sanidade, né? E ele estabelece regulamentações pela instrução normativa. E ele foi atualizado pelo mapa, né? E ele visa promover a sustentabilidade dos sistemas de produção aquícola e saúde e bem-estar dos animais cultivados e a prevenção, controle e erradicação, se possível, de doenças, né? Então, aqui falando sobre outro grave problema que é advindo do manejo incorreto, é a diminuição do oxigênio, que, como a gente viu, é o maior subsídio de produtividade dentro do cultivo, é o principal subsídio. Então, em ambientes com saturação de oxigênio inferior a 50%, já é possível observar comportamentos considerados anormais nos animais. Como exemplo, a gente pode citar a tilápia, que passa a aumentar a frequência opercular, e os camarões, que passam a se movimentar de maneira descoordenada, né? Então, essas situações acabam por gerar gastos de energia desnecessários por estes animais. É uma energia que ele podia estar utilizando para o desenvolvimento próprio, né? E ele acaba utilizando por estar com uma baixa de oxigênio, né? O oxigênio também é indispensável para metabolizar o alimento ingerido. Então, quando está embaixo, o animal percebe e ele passa a não se alimentar mais também, porque ele sabe que não vai ter como degradar a ração que ele consumiu, né? Então, novamente, o crescimento do animal vai ser prejudicado e vai gerar atraso na produção, e o que vai gerar perda de dinheiro, né? Então, por outro lado, também a supersaturação do oxigênio acima de 200% não é uma coisa boa, porque ela leva ao surgimento de uma enfermidade que é conhecida como doença das borbulhas. Então, essa doença ela acontece pelo processo de descompressão. Ela pode causar hemorragia, aumento opercular, rompimento da bexiga natatória de peixes. Então, ela é bastante grave também. Em camarões, as brânquias ainda colapsam e é visível as bolhas de ar, por isso o nome doença das borbulhas. Então, o ideal é manter sempre o equilíbrio da saturação, né? Com níveis de oxigênio acima de 50% e abaixo de 200%. Por isso é importante que o fitoplâncton esteja em concentração moderada, né? Para evitar a eutrofização excessiva. E também é importante que se faça uso de aeradores, né? Evitando mudanças bruscas na concentração de oxigênio. Tratamento de efluentes da aquicultura.
A aquicultura tem aumentado a sua demanda nos últimos anos, em uma escala mundial, e assim vem aumentando a necessidade da utilização da água. Enquanto os organismos aquáticos de cultivo necessitam de uma água de qualidade, a aquicultura, a piscicultura, ela gera um efluente de baixa qualidade, baixíssima qualidade, o que causa a degradação ambiental. Para tanto, é necessário observar individualmente o efluente de cada viveiro, devido às variações do sistema por sua composição e volume do efluente serem variáveis de um cultivo para outro, o que irá indicar as técnicas recomendadas adequadas de tratamento de efluentes. A fase em que a maior quantidade de efluente com carga poluidora é chamada de fase crítica e acontece no momento de despesca. É aquele momento em que há retirada dos peixes no final do cultivo. Através da análise de dados da qualidade de água do viveiro durante o processo de cultivo, observa-se esse padrão que registra a maior carga poluidora no momento da despesca, principalmente pelo acúmulo de matéria orgânica, fezes e ração no viveiro, que diminui a quantidade de oxigênio dissolvido e intensifica o processo de eutrofização, diminuindo drasticamente a qualidade de água. Bom, existem alguns métodos para a redução de carga de poluentes produzida. O mais simples e efetivo é a retenção da fração da água concentrada durante a despesca, sem a completa drenagem do viveiro entre as sucessivas safras de produção. Outras alternativas também funcionam para o tratamento do efluente, como, por exemplo, o uso de peixes filtradores, uso de macrófitas aquáticas, plantas terrestres, hidroponia e a reutilização da água de cultivo, pois a inclusão de fertilizantes na água é uma prática muito comum para incrementar a produção primária nos viveiros. Mas com a reutilização, ela vai promover o quê? Uma redução da quantidade de adubo que deve ser introduzido no viveiro, diminuindo a poluição gerada pela produção aquícola. Infere-se, portanto, a necessidade dos parâmetros e dos dados da qualidade dos efluentes produzidos por diferentes sistemas de cultivos pelo país, e igualmente é necessária uma análise da eficiência de cada um dos sistemas de tratamento de efluentes, levando em consideração a situação nacional e regional para permitir ao piscicultor uma relação de custo-benefício de cada sistema de tratamento e evitando assim a degradação ambiental. Falando agora sobre os impactos ao meio ambiente pela prática e manejo na agricultura. Então, os sistemas de produções aquícolas, eles podem impactar o ambiente ao seu redor, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, dependendo das práticas de manejo e tecnologias adotadas. Então, caso essas práticas elas estejam corretas, a agricultura sustentável ela vai poder trazer para a gente uma série de benefícios, né? A comunidade como um todo, porque ela contribui para a baixa da pesca predatória, diminuição da depredação do meio ambiente, a preservação de estoques e conservação de espécies em extinção. A elevação da produção de alimentos provenientes da agricultura ainda vai ajudar na erradicação da pobreza, né, com a geração de empregos e renda à comunidade, e possivelmente com o aumento da saúde e bem-estar da população, né, devido ao consumo de peixes, moluscos e crustáceos, que são importantes fontes de nutrientes e vão estar a preços mais acessíveis, né, a gente imagina, com o aumento da agricultura. Então, além disso, a possibilidade de cultivo integrado, né, com a associação com o agronegócio, né, reutilizando água de irrigação e dejetos de animais, servindo de alimento aos animais de cultivo aquático, né, o que vai contribuir para o crescimento da agricultura sustentável pelo meio da reutilização de insumos. Mas como a gente sabe, a agricultura ela pode facilmente ir para um outro caminho, né, e ser prejudicial ao meio ambiente, né. Os sistemas de produção aquícola, eles são classificados em 3 regimes de produção: o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo. Então, no regime extensivo, quase não há manejo, o alimento é obtido pelo meio ambiente, não há controle frequente da qualidade de água, então quase não há uso de insumos. No regime semi-intensivo, já vai ter um maior controle da qualidade de água,
ao uso de rações e algumas tecnologias. E no regime intensivo, ao controle rigoroso da qualidade de água, faz-se uso de rações balanceadas, de aeradores, de equipamentos automatizados, né, que vão auxiliar na produção, se usa antibiótico, fitoterápico, entre outros, né. Então, a gente percebe que à medida que nos encaminhamos para o cultivo intensivo, o uso de insumos e recursos ele vai aumentando, né? O que consequentemente também eleva os riscos ambientais porque há maiores gastos de energia, o efluente é muito mais rico em nutriente, né? Esse efluente pode ter nitrogênio, fósforo, drogas bioacumulativas e matéria orgânica. E se ele não for devidamente tratado, como a gente viu, antes de ser despejado em corpos receptores, ele pode vir a trazer graves riscos ao meio ambiente, contaminando a água, o solo e causando o aumento dos níveis de eutrofização, né? O que leva a desequilíbrios ambientais. Então, para que esses impactos ambientais sejam reduzidos, é muito importante as boas práticas de manejo, né? Que elas sejam sempre adotadas na agricultura. Então, essas práticas vão desde a implantação do projeto, né, com a escolha adequada do local, para não escolher para não escolher uma área que vai prejudicar, né, que vai mudar a paisagem já existente, até a escolha da espécie que vai ser cultivada, né, dando preferência para espécies nativas, né, para evitar a introdução de espécies exóticas que podem vir a escapar dos viveiros e aí vão alterar a biodiversidade da região, né, que a gente não quer. Então, durante a operação é importante ter cuidado com o arraçoamento, a possível introdução de organismos patogênicos e ao tratamento dos efluentes do cultivo, além de se preocupar em fornecer mais empregos e rentabilidade à comunidade local. Então, nossas considerações finais. Ao longo desse documento foram discutidos problemas e soluções encontrados pelos produtores aquícolas, relacionando os mais amplos espectros da agricultura que afetam e direcionam um sistema de maior produtividade. Também foram apresentadas possíveis práticas para reduzir a carga de poluentes e, por consequência, diminuir a degradação do meio ambiente, progredindo rumo a um cultivo aquícola sustentável. Então, ao longo desse trabalho, a gente tentou expandir ao máximo o tema que nos foi dado, né? E foi muito interessante a nossa pesquisa, né? Porque acabamos estudando novos assuntos e conseguimos linkar com outras disciplinas também, né? Como qualidade de água 2, que foi uma disciplina que a gente conseguiu utilizar bastante nesse trabalho, qualidade de água 1 também. E foi muito legal ver como tudo se conecta, né? No nosso curso, nos nossos estudos, né? Então foi um trabalho muito proveitoso. E a gente acredita sim que a agricultura sustentável é possível e é capaz de trazer muitos benefícios à comunidade como um todo, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção.